Olá pessoal, sou Tito Ferreira, sejam bem-vindos ao canal Fundamentar é Legal e hoje nós vamos falar de um assunto que todo investidor fundamentalista deve conhecer, pelo menos o básico, que é o balanço patrimonial. Quero deixar bem claro que isso não é um curso, são apenas ensinamentos básicos para o investidor não ficar leigo em tudo e ficar confiando somente em analista, né, em recomendações. Afinal, o dinheiro é seu, a responsabilidade é sua. E pode ficar tranquilo que a linguagem aqui vai ser sem economês, tá? E vai ser rapidinho, que isso é um conceito bem básico de se entender, bem fácil. O que é o balanço patrimonial? É o balanço de bens, direitos e obrigações de uma empresa. É um diagnóstico financeiro. É feito depois de todos os registros das movimentações financeiras em um determinado período. E para que serve o balanço patrimonial? Além de atender à legislação, informa toda a situação patrimonial da empresa, identificando itens como direito, obrigações, bens, investimentos, fontes de recursos e outros. O balanço patrimonial também é uma ferramenta para o planejamento da empresa. E para o investidor, é uma fonte de informação de como as contas da empresa têm sido geradas e impactadas pelos seus gestores. O que compõe o balanço patrimonial? Ele é composto de ativo, passivo e patrimônio líquido. Há vários tipos de ativo, vários tipos de passivo, entendeu? Tem várias contas dentro do ativo, várias contas dentro do passivo, várias contas dentro do patrimônio líquido, mas isso nós vamos tratar mais para frente. Por enquanto você tem que saber o que é ativo, o que é passivo e o que é patrimônio líquido. É uma aula introdutória. Ativo são os elementos que podem ser convertidos em moeda. São os bens e direitos da empresa. Passivo são as obrigações da empresa, as dívidas. Patrimônio líquido, também conhecido como capital próprio, é o que pertence aos sócios, donos, ou seja, é a diferença entre o ativo e o passivo. Do balanço patrimonial é de onde tiramos a condição patrimonial da empresa, se é favorável, nula ou desfavorável. Claro que não é só isso, né? Tem outras coisas que vão, para fazer uma análise fundamentalista, tem outras coisas que vão impactar na sua análise. Mas o balanço patrimonial é primordial você ter o conhecimento básico. E uma observação que eu coloquei é para vocês não confundirem patrimônio com patrimônio líquido. O patrimônio engloba tudo: ativo, passivo, patrimônio líquido. Agora, o patrimônio líquido é o resultado de ativo menos passivo. Ou seja, bens e direitos menos as dívidas, a grosso modo falando. Então eu fiz aqui uma tabelinha bem prática. Balanço patrimonial engloba tudo. Ativo são os bens e direitos, né? Eu botei um valorzinho aqui que deu 13.200. O ativo é onde são aplicados os recursos da empresa. E temos o lado passivo, que são as obrigações e o patrimônio líquido dos acionistas, que é o capital. Que você fazendo essa continha aqui também vai dar 3.200. O total do ativo e o total do passivo mais PL sempre tem que dar igual, tá? Não pode dar diferente. E como o ativo é o local de aplicação dos recursos, o passivo e o patrimônio líquido é a origem desses recursos do ativo. Se for o passivo, as obrigações, as dívidas, significa que é capital de terceiros, né? Se você é uma dívida, é capital de terceiros. E se for capital próprio, recurso dos próprios acionistas. Agora, basicamente falando, um balanço patrimonial favorável é onde o ativo cobre todo o passivo e sobra uma grande parcela de patrimônio líquido. Significa que a empresa é pouco endividada. Agora, se o balanço patrimonial é neutro, significa que o passivo, que é o capital de terceiros, e o patrimônio líquido, que é o capital dos acionistas, eles estão em equilíbrio. Significa que a empresa tem um endividamento controlado. E o balanço patrimonial desfavorável é quando o passivo é muito grande. Tem empresas que o passivo é maior que o ativo. Essas daí, então, está muito desfavorável a situação delas patrimonial. Significa que a empresa com muito endividamento, com endividamento alto. É importante salientar que o nível de endividamento da empresa vai impactar diretamente no teu investimento. As empresas que têm o endividamento controlado, ela passa melhor por crises. Uma crise financeira, elas tendem a sobreviver quando ela tem endividamento controlado. Claro, pessoal, que o endividamento da empresa não é só um requisito para você escolher uma empresa ou não, mas é importante você entender esse conceito. Às vezes a empresa
pega um empréstimo, adquire alguma dívida para investir dela mesma, para ela poder gerar mais renda para os acionistas, para ela poder crescer. Então tem que ser analisado com muita calma. Mas eu queria que hoje vocês entendessem esse conceito básico de balanço patrimonial, tá? É sempre importante o investidor consultar o balanço patrimonial da empresa. É a base de tudo, né, pessoal? Se você pelo menos tiver uma noção disso aqui, você já consegue descartar de cara várias empresas aí que tem um balanço patrimonial muito ruim, tem um passivo maior que o ativo, ou seja, tem mais dívida do que condições de pagá-la. A empresa não tem liquidez. Mas isso são conceitos mais complicados que mais pra frente eu vou falar sobre tipo de liquidez também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe no comentário aí que eu vou responder e vou tentar ajudar. Depois nós vamos esmiuçar o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, vamos ver outros indicadores, tá? Vamos ver exemplos, mas nós, como o canal está no início, nós estamos na parte conceitual, ok? Então, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Um abraço a todos.